Mas eu vou mostrar para vocês o que funciona para mim, o que ajuda a trazer mais interação durante as oficinas. Vou apresentar aqui, acho que eu consigo. Acho que sim. Bom, primeiro, antes de explicar um Mentimeter, né, eu vou mostrar para vocês como que é a estrutura da minha apresentação para falar quais são os momentos que eu coloco ela. Primeiro, eu faço uma apresentação minha, quem eu sou, o que eu faço. Como eu percebo que nas oficinas eu tenho uma média de 15 pessoas vindo, 20 pessoas vindo, não dá para todo mundo. Isso, vou passar para pensei que alguém tinha alguma dúvida. Mas como a minha média de participantes é de 15 a 20 pessoas, não tenho muito tempo para eles falarem, eu sou fulano, sou ciclano, porque aí vai pegar praticamente todo o tempo da oficina. Então, o que eu faço? Uma breve apresentação. Como a gente tem um formulário de participantes, eu fiz meio que uma análise inicial, né? Falando, olha, a gente tem um público de até 30 anos, mas é importante a gente ter essa diversidade, porque cada um de vocês tem um conhecimento diferente. E aí eu faço esse convite para eles, né, que a gente precisa levar essa educação e conhecimento para todo mundo do Brasil, independente se eles eles são jovens, são adultos ou são idosos, ou também independente do nível de escolaridade. Então fica bastante um convite deles, independente de quem eles são, para participarem disso e serem também agentes de governo aberto, porque o que a gente quer mostrar é essa participação social, essa transparência. E se eles replicarem os conhecimentos que eles estão tendo aqui, compartilharem esses conhecimentos, a gente consegue disseminar esse conteúdo para a maior quantidade de pessoas. Que esse é o nosso objetivo, né? E aí, depois que eu faço as apresentações, aqui eu tô falando bem objetivo mesmo, eu pego e faço uma primeira interação perguntando qual que é a sua expectativa para a oficina. E aí eu falo, olha, vocês têm 2 minutos, vocês podem colocar em até 2 palavras ou escrever uma frase de qual que é a expectativa, por que você veio fazer essa oficina. E aí, a partir disso, eu uso o Mentimeter. E o Mentimeter, ele é uma ferramenta que você pode criar os seus slides de apresentação, sair do PowerPoint e colocar tudo nele, ou também você pode criar essas interações. É uma forma de votação mais rápida em que os dados eles vão estar em formatos diferentes para você trabalhar. Então, por exemplo, aqui... Eu pergunto qual que é a sua expectativa para a oficina. E aí eu criei diversas apresentações aqui. Para entender, né, por que eles vieram fazer. Então, muitos buscam conhecimento, muitos deles viram, né, que a descrição tinha sobre conteúdo, sobre dados, então vieram conhecer sobre dados, para entender essa diferença entre prática e teoria, como a minha oficina é voltada para importância e uso de dados abertos, eles vieram muito com essa preocupação também. Então, essa é uma maneira de eu conhecer qual que é a expectativa deles já durante o curso e adaptar o meu discurso para essa expectativa. E aí, como que eu faço isso, tá? Eu vou fazer primeiro um teste com vocês para a gente ver aqui na prática como que isso acontece. Convido vocês a acessarem esse link e colocarem, né, qual que é a área, qual que é a temática do governo aberto de vocês. E aí a gente vai ver na prática como que isso acontece. Então, se vocês puderem acessar e colocarem, e a gente já vai saber. E aí os mais votados, os que aparecem mais, que as pessoas incluem mais, fica como destaque nesse exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Então, você basicamente cria uma apresentação, vou criar ela do zero, você compartilha um link e a pessoa, né, tem a oportunidade de colocar
uma informação. Eu uso no primeiro momento perguntando qual que é a expectativa deles, para eu já conseguir adaptar o meu discurso a essas expectativas. E eu tenho diversos sistemas de votação ao longo do curso, da oficina. Então, quando a gente vai utilizar uma base para saber como manipular esses dados, que é a base de orçamento, eu pergunto para eles, antes de a gente começar a manipular essa base, qual que é a área que a gente tem a maior verba de orçamento público? E aí, muitas vezes, parece mais saúde, saneamento básico, educação. E é uma forma de provocar e guardar também esses dados para a gente comparar depois entre oficinas. Então, para cada uma das oficinas, eu crio essa apresentação, eu compartilho esse link e as pessoas dessa oficina têm acesso a essa apresentação, elas podem votar. Então, o que apareceu aqui é o ODS e o segundo, controle social. Então, aqui eu já consigo saber que a maioria, né, das pessoas do agente do governo são para essas duas temáticas. Você pode também utilizar outros tipos. Eu uso muito as palavras, né, chaves, mas você pode criar uso de múltipla escolha, enfim. E aí eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz, tá? Primeiro, vocês vão fazer o login nessa ferramenta, então vou deixar aqui o Mentimeter para vocês, caso... tem um número máximo. Você consegue aumentar só quando você paga pela plataforma, infelizmente. Ela tem essa forma de ser paga e também tem o gratuito. Eu utilizo muito o gratuito, que ele já consegue ter todos os meus problemas resolvidos. Então, eu crio um login, você vai ter aqui minhas apresentações. Tem alguns modelos já prontos, que você não precisa mudar tanto assim, são os templates já prontos. Então, por exemplo, ao invés de ter essas palavras-chave, você pode criar um gráfico de pizza. E aí, o que aparecer mais vai ficar com um pedacinho da pizza maior. Você também pode criar aquele gráfico de barra. Então, você tem um sistema de votação. E a pessoa pode pegar e votar e vai aparecer o que tiver maior votação. Vai colocar em primeiro lugar, segundo lugar. Eu gosto de criar as minhas próprias apresentações, porque aí eu consigo aprender mais também sobre isso. Então, eu venho aqui em nova apresentação, coloco um nome, então, por exemplo, agentes, governo, e aqui, exemplo 1. E aqui você vai ter várias formas, tá? Você tem, por exemplo, de múltipla escolha. Você vai lançar a pergunta, então, por exemplo, qual aspecto você acha mais importante? A gente coloca aqui transparência, participação social. E qual que é o outro que a gente tem aqui? Desculpa, não decorei todos. Inovação. Vou colocar aqui. E aí eu vou compartilhar esse link com vocês, por exemplo. E aí vocês vão votar. E aqui vai aparecer, conforme vocês forem votar, qual que é o que as pessoas mais acham importante. Se é transparência, participação social, inovação. Então, é uma maneira que vocês podem utilizar para criar esse tipo de interação dentro das oficinas que eu uso e dá super certo. Então, conforme vocês vão votando, vai aparecendo aqui. E é, assim, bem rápido, né? Então, tá fazendo a oficina, surgiu alguma dúvida, ou você quer ter saber, por exemplo, no caso das bases que eu utilizo, qual que é o orçamento público, qual que é a área de orçamento com maior verba. E aí aqui a gente consegue descobrir se é saúde, educação, enfim.
Outra coisa também que esse Mentimeter tem, eu coloquei esse exemplo aqui. Eu vou voltar aqui em minhas apresentações. Vou criar um outro aqui para a gente fazer junto. Aquele que eu mostrei para vocês foi o primeiro de múltipla escolha, depois tem essas palavras, né, a nuvem de palavras. Até para feedback, esse daqui é bem interessante, para você saber o que as pessoas acharam do curso, enfim. Perguntas e respostas, a gente pode colocar aqui uma pergunta, e aí as pessoas vão escrevendo, né, o que elas acham sobre isso. Mas o que eu utilizo bastante é o múltipla escolha, que eu mostrei agora para vocês. Vocês podem adicionar mais opções. Essa nuvem de palavras, que é excelente para ter a questão de feedback. Outra coisa importante também, quando a gente cria essas nuvens de palavra ou qualquer tipo de slide, né, seja o múltipla escolha, nuvem de palavra, question and answers, né, perguntas e respostas, você tem uma quantidade que você pode colocar aqui para as pessoas responderem. Então, por exemplo, esse que a gente fez aqui, deixa eu voltar. Demora um pouquinho para carregar. Esse daqui, perguntamos qual que é a temática no programa, qual que é a sua temática no programa de agentes do governo aberto. Você pode aumentar aqui a quantidade de respostas por participante. Então, como esse daqui é uma pergunta mais fechada, cada um tem uma temática específica, é necessário a gente colocar um. Mas, por exemplo, qual que é o seu feedback referente à oficina? Aqui você pode colocar 3, 4, por exemplo. E aí, quando vocês acessarem o link, vou abrir, você tem até 4 palavras ou até 4 formas de responder essa pergunta. Então, isso dá uma margem, amplia bastante o que a pessoa está querendo responder, a participação que ela está tendo durante a oficina. Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Se as enquetes, elas expiram? Não, você pode criar uma enquete para cada uma das oficinas. Como que eu faço? Eu tenho 3 perguntas principais, e aí se aparece durante as oficinas, eu vou colocando mais. Então, primeiro, qual que é a sua expectativa sobre o curso? A segunda, qual que é a área, né, dentro do bairro, do município, que a pessoa poderia trabalhar? Então, eu dou um problema, né? Por exemplo, o que os dados abertos podem resolver no seu município ou no seu bairro? Aí muitas pessoas colocam, por exemplo, transporte público, mobilidade. Essa é a segunda interação. E a terceira que eu coloco, que são os 3 principais e obrigatórios que eu coloco na oficina, qual que é a verba, né? Qual que é a área do governo que mais tem esse orçamento. E aí, por exemplo, se você vê a necessidade de abrir mais apresentações, você coloca bem rapidinho, cria um slide, uma apresentação bem rápida e já disponibiliza esse link. Outra coisa que você perguntou, né? Esses dados, eles expiram, enfim. Não expira, mas você pode resetar. Vamos supor que você não quer mais nenhuma dessas informações aqui. Você vem em Mentimeter aqui. Você pode colocar, por exemplo, uma contagem, então determinar quanto tempo a pessoa tem para responder, ou você pode vir aqui e resetar os resultados e começar tudo de novo. Pronto. E aí não vai ter nenhuma informação, as pessoas podem escrever desde o início. Lilian, só complementando, porque às vezes a gente olha assim, eu tive essa impressão, né? A gente acha que essa coisa só mais simples. Não,
Eu uso aquele Scales, lá nos tipo Scales, né? Uhum. Que, na verdade, ele forma escalas. Aí eu pergunto, por exemplo, peço para eles perguntarem o seguinte: o que eu sei dos SUAS? E coloco do 0 ao 10. E aí eles vão responder. E aí eu coloco cinco aspectos. Aí eu coloco 5 perguntas associadas. O que é o SUAS? Para quem é o SUAS? Tipos de proteção, os tipos de serviços, tipos de conselhos. Aí é bem legal porque ele forma um gráfico que você entende completamente como como a tua turma está em relação àqueles tópicos que você quer trabalhar. Sim, isso é muito bom também. Eu vou mostrar aqui os que eu uso, tá? Eu acho que fica mais fácil para visualizar. Então, eu começo, por exemplo, na minha apresentação, me apresentando, falando quem são as pessoas, com base numa análise que eu fiz, e eu pergunto qual que é a sua expectativa. E aí eu tenho aqui, né, as minhas primeiras respostas. Por que eu vim fazer o curso? Qual que é a minha expectativa? E aí, de oficina para oficina, muda muito esses dados. Eu gosto de fazer um para cada oficina, porque eu guardo depois essas informações. E isso me une também para melhorar os materiais que eu já tenho aqui dentro, para as próximas oficinas e tudo mais. Então, por exemplo, tem oficina que as pessoas vêm mais por conta de utilizar a plataforma do Google Data Studio, que eu mostro um pouco na oficina. Tem outras que é muito mais conhecimento sobre dados públicos. Outras é sobre como que eu analiso dados públicos. Então, é interessante ver essa mudança ao longo das oficinas, que eu acho muito, muito bacana. Então, eu começo primeiro com esse. E aí, depois que eles preenchem, eu já vou fazendo perguntas para engajar a conversa dentro da oficina. Então, eu percebo, tem aqui análise de dados públicos. Aí eu faço uma pergunta do gênero: quem aqui já fez alguma análise e pode compartilhar? E aí, muitas vezes, alguém levanta a mão e fala: olha, eu já fiz uma análise sobre transporte, fiz uma análise sobre educação. E aí, isso vai ajudando a criar essa interação que a gente quer dentro da oficina. Porque mais do que eles responderem uma enquete, você saber qual que é o nível deles, você colocar alguma coisa para eles fazerem e depois perguntar sobre isso é muito importante. Eu vejo que tem muita qual que é a palavra que eu posso... Tem muita adesão. Aí eu não sei se, Francisca, você sente isso também dentro da oficina. Eu estava escrevendo mensagem que não registrei. Qual que foi a sua pergunta? Que colocar alguma coisa para eles fazerem, por exemplo, preenche qual é a sua expectativa sobre o curso. Depois perguntar, abrir o microfone para eles falarem sobre isso, dá muita adesão. Eles começam a compartilhar bastante. Você sente isso também? Sim, principalmente se a gente falar deles falarem coisas da realidade deles. Exato. Porque aí eles se sentem ali dentro, né? É a questão da voz. Eu falo, a voz é tudo. Isso. De alguma forma tem que ter voz. Quando a gente usa essas ferramentas, bem tímido, a gente está dando voz. Essa questão fundamental. Acho que é fantástico isso. Outra, você falou sobre dar voz. Eu, por exemplo, vou passando durante a minha apresentação sobre o que são dados corporativos, o que são os dados abertos, qual que é a diferença entre dados abertos e dados corporativos, exemplos de aplicação de dados públicos, como que a gente pode analisar. E aí eu pergunto para eles, né? E se você fosse analisar e ajudar o seu bairro ou o seu município com algum dado, qual que seria esse? E aí é a parte, né, que eles podem falar sobre vivências do bairro deles, da realidade deles. Então eu pergunto aqui, por exemplo, o que sai bastante: mobilidade, lazer. Aí eles falam saúde, preço do aluguel, desemprego. Então, aqui são coisas que eles voltaram durante a oficina e me ajudou a criar essa interação. Então, depois que eles colocam aqui, por exemplo, mobilidade, que foi exemplo dessa mesma oficina, uma moça que trabalha com arquitetura. Ela falou, mobilidade. E aí eu deixei o microfone aberto, ela começou a falar, olha, já trabalho com dados sobre qualidade das calçadas, ou tempo de deslocamento entre os municípios para as pessoas trabalharem.
Então, isso ajudou a essa moça, por exemplo, trazer essa vivência dela e depois as outras pessoas falarem por que, por exemplo, o lazer é importante, por que é uma problemática dentro da cidade deles ou do município deles. Então, isso é uma forma de trazer a realidade deles para dentro do tema que você está trabalhando. Lilian, você está falando aquilo que eu falei, que tem que ser contextualizado, não pode ser uma coisa assim, parece coisa de outro planeta. Não, eu tenho que enxergar aquilo que eu estou aprendendo como parte da minha realidade. Sim, sim. Acho que é bem legal isso, se você está colocando. E aí, gente, para cada uma das oficinas sai uma coisa diferente. Esse, por exemplo, foi da oficina do dia 20. Vou pegar outro exemplo aqui para vocês. Do dia 13, por exemplo. Saiu mais saúde. Teve ainda mobilidade urbana, mas teve bastante assunto sobre assistência social, que é diferente do que teve aqui, né? Mobilidade urbana, depois população de rua, teve bastante. Então, eu uso bastante isso. O que eu recomendaria para vocês que estão começando a utilizar o Mentimeter? Começa com um quiz ou uma pergunta, ou um sistema de votação. Então, é bem fácil. Faz uma nova apresentação. Vou colocar qualquer coisa aqui. E aí escolhe, por exemplo, um tema. Essa nuvem de palavras é o que mais sai, assim, e dá para criar depois feedback, enfim, postagens bem legais sobre isso. Então, qual área do governo aberto eu acho mais importante. Você pode vir aqui em customizar e tirar essa parte de instruções e só compartilhar o link. E aí a pessoa tem a opção, né, de visualizar aqui. Outra coisa legal que vocês podem colocar são os temas. Pode ser, por exemplo, branco, eu uso muito branco, ou você pode colocar um preto, enfim, aí fica muito de vocês experimentarem o que faz mais sentido para o que vocês estão trabalhando. Eu gosto de começar com o básico, então eu lanço essas perguntas, mas para eles poderem ter um espaço para eles colocarem, ter uma atividade para fazer e depois a gente discutir sobre isso durante, né, as apresentações. Então, como eu disse para vocês, são 3 interações obrigatórias que eu tenho. Primeiro, expectativa, depois, como que os dados abertos podem ajudar no bairro deles, e antes, né, de a gente explorar um dado específico, uma base específica, eu pergunto qual que é a área do orçamento que você mais acha que a verba é destinada, o percentual mais destinado. E aí eles falam dívida pública, saúde, educação. E aí, depois deles responderem isso, a gente faz esse exercício prático na base respondendo essa pergunta. Então, assim, de novo, não sou nenhuma expert em Mentimeter, mas essas são algumas formas que estão dando certo durante as oficinas e está engajando bastante o público. Outra coisa legal, só para finalizar minha fala, você pode dar um download do resultado. Aqui você pode, como na versão paga, né, você pode exportar ele em Excel, mas na versão gratuita você pode exportar ele em PDF. E aí também guardar esses dados e depois analisar ajuda bastante para vocês melhorarem as próximas oficinas. Eu uso isso tanto como ferramenta de interação, quanto também para melhorar a oficina que eu estou ministrando. Então, o que eu faço eu ponho em tela cheia, né, para discutir com eles os resultados. Aí copio, dou um print da tela e coloco na própria apresentação daquela turma. Também. E depois eu consigo vincular com o perfil da turma também. Também. Que eu gosto de baixar o PDF porque ele vem em alta resolução. Às vezes eu dou um print, ele não fica com tanta resolução assim. Esse daqui até vai, né? Porque ele tá branco, então não tem tanta coisa assim. Mas, por exemplo, fundo preto ou um fundo que você mesmo criou,
às vezes colocar em PDF e baixar em alta resolução ajuda também. Mas aí fica a gosto de cada um, viu, gente? É mais uma ferramenta aí para ajudar vocês durante as oficinas. É isso.